Vamos então começar a falar do terceiro grupo de ingredientes obrigatórios que precisam ter em todos os lançamentos. Qual é esse terceiro elemento? São as histórias. Pois bem, vocês já tiveram um módulo sensacional com o professor Fernando sobre storytelling. E agora chegou o momento de aplicar na prática tudo isso que vocês aprenderam lá com o professor Fernando. Eu não sou especialista em storytelling e o que eu vou apresentar para vocês é como eu, ao longo da minha história, 10 anos aplicando storytelling em lançamentos, como eu, ao longo da minha história, consegui extrair esses conhecimentos dos especialistas para vender mais nos meus lançamentos. Priscila, como é? Onde é que eu vou usar as histórias nos meus lançamentos? Então, o primeiro ponto aqui a você entender é, vamos lá. Você vai contar a história do especialista. Então, o primeiro ponto que você precisa compreender é a importância de contar a história do especialista. Lembrando, quem é o especialista? É aquela pessoa que vai aparecer ali para a audiência e vai vender, vai ofertar ao final alguma coisa para ela. Ah, mas e se for uma empresa que estiver me contratando? Então, você vai aprender. E se for uma empresa que estiver me contratando? Então, você vai precisar contar a história da empresa. Você vai precisar humanizar a comunicação de alguma maneira. Priscila, mas e se o especialista já produz conteúdo? Ele já tem um público quente, as pessoas já conhecem a história dele. Ainda assim, no lançamento, eu preciso contar a história dele? E a resposta é sim! Todo lançamento precisa conter a história do especialista. E aí vocês vão me perguntar, mas por que, Priscila? Será que não fica muito arquivo confidencial do Faustão, né? Você vai, conta a história do especialista, triste, que não sei o quê. Não. Essa visão de que contar a história do especialista é algo enfadonho, na verdade, é uma visão muito superficial de quem acha que contar história é tentar fazer discursos sentimentaloides. Mas vocês já aprenderam com o professor Fernando que não, que a história tem o poder de gerar conexões profundas, aflorar sentimentos, né? E sensações na audiência, de ativar a memória de uma forma diferente. E é por isso que a gente conta a história do especialista, para, vamos lá, gerar conexão com as pessoas que estão vendo o lançamento. Conexão com a audiência. Uma coisa é eu simplesmente chegar aqui e começar a falar um monte de conteúdo, trazer um monte de teorias para vocês. Outra coisa é vocês conhecerem quem sou eu, saberem que, por exemplo, a Priscila está há 10 anos nesse mercado, que ela já fez, sei lá, centenas de lançamentos, saber toda a jornada, né, pela qual eu passei até aqui, faz com que vocês, de alguma maneira, se conectem comigo de uma forma diferente. Porque vocês se conectam não só com a mensagem, vocês se conectam com a minha pessoa. E aí, de repente, você percebe que eu não tô aqui querendo me gabar de ser mais inteligente ou querendo, sei lá, fingir uma coisa que eu não sou. Não, quando eu conto a minha história, eu falo, nossa, deixa eu te contar como é que foi que eu cheguei até aqui. Poxa, você cria um respeito pela pessoa, pela história, pela jornada da pessoa. E essa conexão com a pessoa do especialista é muito importante no marketing digital. Então, quando você conta a história, você mostra que quem está por trás daquele discurso, daquele evento, é um ser humano. Então, primeira coisa, você conecta porque você humaniza. Além disso, se o seu especialista for o que a gente chama de avatar transformado, nossa, aí é melhor ainda. O que é o avatar transformado? Praticamente, em poucas palavras, é afirmar que o especialista é a audiência no dia de amanhã. Ou seja, as pessoas quando olham para as
né? Para quem está na frente das câmeras, explicando, cheio de conteúdo, cheio de didática, com experiência, com altos resultados, existe uma tendência de você acabar divinizando um pouco o especialista, né? Você fala, nossa, você endeusa aquela pessoa. Nunca vou ser igual a ela. Nossa, eu nunca vou ser tão genial quanto o Ícaro. Eu nunca vou ser um copywriter. Imagina, olha o Ícaro, olha o nível que ele tá. Eu nunca vou chegar lá. Tem muita gente que acaba duvidando das suas próprias capacidades. E isso desestimula, frustra quem está do outro lado a querer investir no conhecimento, a querer ficar, a querer aprender, porque a pessoa começa a duvidar se é possível para ela. Ela começa a pensar assim, mas é possível para a Priscila, é possível para o Pedro, é possível para o Thiago Tesma, é possível para o Ícaro, é possível... Enfim, mas para ela não vislumbra concretamente a possibilidade de chegar lá. Quando você mostra que o especialista não nasceu sabendo e que existe toda essa jornada, né? Que no começo da sua jornada, lá atrás, ele era como quem está assistindo naquele momento. O especialista, ele já foi à audiência antes. No passado, o passado do especialista era igual você é hoje. É isso que a gente afirma quando conta a história, né? Então, ele pega, ele passa por uma jornada difícil, até que, depois de um longo caminho percorrido, porque ele é corajoso, porque ele desenvolveu um método, ele consegue chegar em algum lugar. E aí, quando a pessoa que está do outro lado enxerga essa trajetória toda, qual que é a sensação que ela fica? É que é possível. Se ele conseguiu, poxa, talvez não seja porque ele seja tão genial assim. Às vezes ele é uma pessoa diferenciada, ele tem talento e tal, mas veja quanto esforço não precisou, né, para acontecer o que aconteceu hoje em dia. Então, talvez eu também tenha uma chance. Então, entra aqui a força do discurso do avatar transformado, quando o especialista, ele mesmo, né, ele mesmo construiu o seu próprio caminho. E, por último, entra também a questão da autoridade. A autoridade mostra que você não é só mais um. E a verdade, queridos, assim, ela é um pouco indigesta. Hoje em dia, no mercado digital, a gente vivenciou ao longo dos últimos anos uma experiência que, verdade seja dita, foi muito positiva para o mundo dos negócios. Até então, as pessoas elas precisavam investir um absurdo para começar a empreender. Imagina só, por exemplo, um dono de um negócio físico. Nem que fosse uma lojinha pequena de rua. Ainda assim, pensa o quanto que essa pessoa não tinha que investir para ter um lugar, para contratar um monte de mão de obra, para comprar insumos ou para comprar estoque. A logística das coisas do mundo do empreendedorismo mais tradicional, indústria, comércio, exige bastante investimento, tempo. Nossa, os negócios mais tradicionais, quanto tempo? Assim, você fala assim, vai voltar a taxa de break-even, né? A taxa de voltar o dinheiro do investimento é 1, 2, 3 anos. Eram bons negócios. Quantos e quantos empresários não são especialistas em fazer investimentos para os negócios voltarem, retornarem, começarem a dar lucro anos e anos depois? E aí vem o mercado digital quebrando todos esses paradigmas. Isso foi maravilhoso. A gente surfa essa onda com um sorriso no rosto. Mas essa diminuição da barreira de entrada também acabou tornando o mercado um pouco amador, sabe? Quando você tem uma barreira de entrada alta, é difícil porque nem todos conseguem. Mas é o que a gente chama de aumentar o sarrafo. Então, as pessoas são obrigadas a se profissionalizarem, do contrário, elas não conseguem chegar onde elas querem, elas morrem no meio da praia. Agora, aqui no digital, o que a gente percebe? Principalmente nos primeiros anos do mercado digital, né? Você pensa, por exemplo, 10 anos atrás, era muito fácil entrar no digital e era fácil até ficar no digital. E hoje em dia ainda é fácil de entrar no mercado digital. Ficar no mercado digital já está ficando um pouco mais complicado. Por quê? Porque o mercado está se profissionalizando. Mas o que eu estou querendo dizer com todo esse discurso que é para além da conscientização de vocês que estão se formando como profissionais
muito bem conceituados nesse mercado. A gente viu, né, com essa baixa barreira de entrada, que hoje em dia qualquer um pode se colocar como especialista em alguma coisa. Hoje em dia, se eu ler um livro, eu fizer um resumo sobre um livro e eu for uma pessoa minimamente articulada, eu pego aqui, ó, meu celular e eu sou especialista em lançamentos. Eu posso colocar o que eu quiser na minha bio, entende? O Instagram aceita qualquer coisa que eu escrever. Eu posso dizer que eu fiz múltiplos 9 em 7, 10 em 7. E aí, quem que vai falar que eu não fiz? Hoje em dia, existe muita gente que fala como se especialista fosse, mas quando você vai abrir o histórico real da pessoa, se for para pegar de verdade, para ver a ficha, puxar a ficha, a pessoa tem muita falação e tem pouco conteúdo. E a questão, e não é uma crítica, eu acho até muito positivo que o mercado digital esteja aberto a receber as pessoas, né, de uma forma mais democrática. Mas a questão é que nesse oceano de especialistas, há pessoas que são mais sérias e que são menos sérias. Assim como no mercado tradicional, né? Eu tava vendo outro dia uma especialista minha falando, brincando. Gente, profissional competente, profissional bom, é difícil em qualquer mercado, não é só no mercado digital. E é verdade. Mas fato é que se o seu especialista ele for o que a gente em inglês tem uma expressão que é real deal, que é o cara, o verdadeiro mesmo, sabe? Não é o falsificado, ele é o especialista que manja do que faz, ele sabe o que ele faz. Quando você conta a história dele, você consegue ancorar muito bem a autoridade dele. Quando alguém se propõe a me ensinar algo, eu preciso saber se essa pessoa tem gabarito, se essa pessoa tem envergadura, né, para me ensinar alguma coisa. O professor Fernando falou uma coisa nas aulas dele aqui, eu fui assistir ao módulo dele, eu tomei esse cuidado antes de falar um pouquinho sobre história, e ele falou uma coisa que eu amei. Ele disse que como, né, ele jogou luz, né, a uma expressão que eu adorei, que é como conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Conhecimento é uma coisa enciclopédica. Conhecimento, né, ler 1 milhão de livros, até fazer 1 milhão de cursos, tudo isso, não estou dizendo que não é válido, tá? Não estou subestimando o poder de ir atrás da informação. Mas conhecimento você consegue com informação, tendo acesso à informação, estudando. Ele é importante. Mas a sabedoria, ela só vem do campo de batalha. A sabedoria, ela vem com a experiência. Quando você tem só conhecimento teórico, mas você nunca viveu, você nunca experimentou, você nunca se transformou, você nunca transformou outras pessoas, fica muito difícil que elas confiram a você a autoridade. E as pessoas, elas admiram muito mais a sabedoria do que o conhecimento. Então, quando você conta a história do especialista, a ideia não é trazer o currículo dele. Não é falar que ele é PhD em Harvard, entendeu? Não que se ele for, tudo bem, ele pode contar, eu acho legal. Mas a questão é trazer com um enredo, com uma narrativa muito bem construída, essa autoridade, né, que exala, que transborda nas pessoas. Quando eu sei muito de um assunto, quando eu vou explicar esse assunto, os meus olhos brilham. Quando eu vou contar a história de como é que foi a primeira vez que eu tive contato com esse conteúdo, os meus olhos brilham e eu consigo verdadeiramente transbordar aquilo que eu sei, que vai muito além de um mero conhecimento teórico que eu peguei em livros ou em aulas ou em Wikipedia, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, quando vocês contam a história do especialista, o que é importante é gerar conexão. Se ele for o avatar transformado, né? Se ele for a persona transformada, você consegue mostrar para as pessoas como é possível e por meio da história você gera também muita autoridade. Então a conexão, ela torna o especialista humano e as pessoas simpatizam com quem é humano igual a elas, carne e osso. Não pagar de uma pessoa perfeita. O fato dele ser um avatar transformado dá para a audiência a sensação de que é possível.
E a autoridade traz confiança. As pessoas precisam confiar, se sentirem seguras com aquilo que o especialista vai falar para elas ao longo do evento de lançamento, tá? Então, sem mais delongas, contar a história do especialista é opcional no lançamento, mesmo que o especialista já tenha feito 1.450.000 lançamentos, ele em todos esses 1.450.000 lançamentos vai precisar contar a história dele? E a resposta é sim, é obrigatório contar a história do especialista. E faça com que ele se apaixone pela própria história. Faça com que ele não se canse da própria história. Às vezes eu, hoje, que virei especialista, né, um lado meu, porque eu ainda sou profissional de bastidores total, mas um lado meu que é especialista, ele se cansa às vezes de contar a própria história. Todas as vezes que as pessoas me perguntam, e aí, como é que foi que você começou? Eu falo, sério, de novo. Vou ter que começar a contar e tal. Mas é por quê? Porque pra mim, parece que as pessoas já estão cansadas. Mas no lançamento tem público novo. E mesmo que tenha público mais quente, público antigo, gente que já conhece o especialista, vira aquele filme que você assiste 2 vezes. Quando o filme é bom, quando a história é boa e a narrativa é bem construída, você consegue contar de uma maneira que as pessoas não se cansam. Se a história é boa, né? E a narrativa é boa, pode ter certeza. Contar a história do seu especialista nunca vai ser ruim. Vou contar para vocês outra importância de história dentro do lançamento, que é contar a história dos alunos. Contar a história dos alunos, principalmente se o seu especialista ele já tiver no mercado há algum tempo, ele vai ter o que a gente chama de prova ou prova social, né? Prova é praticamente um caso, um depoimento. Prova social é quando você junta um monte de depoimentos, sabe? Aquela coisa do restaurante cheio. Indo para o que interessa. Muitas vezes é importante trazer depoimentos nos seus lançamentos. E o que você vai pedir para os alunos falarem nesses depoimentos? Ora, se você deixa livre, cada aluno vai contar a sua história de um jeito. Então, aqui, quando você for coletar depoimentos, coletar testemunhos das pessoas que fizeram o curso do especialista para poder utilizar nos lançamentos, e claro, se você não tem um especialista que tem aluno, você não vai inventar, né? Mas aí no primeiro curso, no primeiro lançamento, você não vai ter os depoimentos, você vai trabalhar com a autoridade ou vinda de um campo mais teórico, né, do histórico de estudo, de transformação. Às vezes a pessoa não tem depoimentos de um produto online, mas no mundo físico ela já tinha alguns depoimentos de clientes, de pessoas que foram ajudadas no mundo físico, dá para usar também. Mas fato é que, uma vez que a roda do negócio, dos lançamentos desse especialista começar a girar, você idealmente precisa começar a trabalhar com depoimentos, tá? Dos alunos. E o que eu mais vejo hoje em dia no mundo dos lançamentos são depoimentos ruins. Então, o que acontece? Vem um especialista aqui, estuda um monte de storytelling, e aí ele conta a história dele, ele gera conexão. Ele mostra que ele é um avatar transformado e ele ganha autoridade. Só que aí, quando chega no momento de inserir depoimentos e mostrar as histórias dos alunos, são narrativas muito mal construídas, muito pobres, sabe? Chega a pessoa para gravar um vídeo de depoimento e começa a endeusar o especialista. Fala assim, não, porque o fulano é muito bom, ele é muito competente, ele é muito confiável, ele é muito... Enfim, a pessoa chega e começa a enaltecer a pessoa do especialista sem mostrar quais são os resultados que ela conseguiu com aquele produto.
O foco é sempre na transformação, no resultado, e não ficar mostrando que o especialista é bom, é bonzinho, é honesto, é confiável. Não é isso, tá? Isso aí é pano de fundo da história. O que a gente tem que mostrar para as pessoas nos lançamentos, quando a gente traz esses depoimentos, essas histórias dos alunos, é que outras pessoas que não o especialista tiveram acesso ao especialista, como você está tendo hoje, tiveram acesso ao método do especialista, como você vai ter a partir desse evento de lançamento. Elas abraçaram a ideia, tinham algumas delas que ainda nem estavam tão convencidas assim, mas elas resolveram abraçar essa oportunidade. Elas aplicaram aquilo que o especialista ensina e pá, a vida delas mudou. Então, basicamente, é a trajetória da transformação de cada um desses alunos. Porque, novamente, a maior parte das pessoas que assiste ainda duvida, mesmo tendo contato com a história do especialista, mesmo às vezes que ele seja o avatar transformado, a pessoa ainda pensa, tudo bem, mas o caso dele é ele conseguiu. Será que isso é replicável? Os bons professores, os bons produtores de conteúdo são as pessoas que conseguiram não apenas alcançar transformações extraordinárias nas vidas delas, mas alcançar transformações extraordinárias na vida dos alunos delas. Então, você vai precisar utilizar histórias para contar histórias dos alunos e ter muito cuidado na coleta desses depoimentos. Então, quando o seu cliente, você como copywriter, quando o seu cliente, ele for solicitar para os alunos dele depoimentos, você vai precisar fazer um roteiro para que ele saiba o que ele tem que solicitar. Eu já vou passar esse roteiro para você, não se preocupa, tá? Mas vamos lá. O importante primeiro, nesse primeiro momento, é a informação. E por fim, sempre é bom trazer as alegorias, os exemplos, as analogias. Como nós vimos lá, né, nas incríveis aulas do professor Fernando, existe toda uma estrutura de storytelling, né? O storytelling não é apenas a parte fluida, artística, existe uma estrutura mesmo, uma forma de se contar histórias. E quando você conta histórias, quando você faz realmente analogias, traz alegorias para o que você está explicando, as pessoas memorizam melhor. E eu faço isso muito nas minhas aulas, eu faço isso muito em todos os copies que eu desenho, principalmente nos roteiros do evento de lançamento dos especialistas. Eu uso analogias, exemplos, alegorias o tempo inteiro. Eu vou contar um exemplo para vocês. Uma vez a gente fez um lançamento em que a parte de estratégia era muito importante. Então a gente precisava que as pessoas entendessem que aquilo que elas instintivamente aplicavam no dia a dia, para aquela expertise específica, funcionava, podia funcionar. Mas como a gente ia vender um produto, um método, e a gente percebeu que a audiência eventualmente teria uma dificuldade em entender o tamanho da importância que o produto tinha. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu faço do meu jeitinho e dá resultado, entendeu? Então a gente queria mostrar a importância de ter método, a importância de aplicar a técnica correta. Por quê? Porque isso alavanca os seus resultados. Quando eu faço uma coisa sem técnica, eu tenho menos resultado. Quando eu faço uma coisa com muita técnica, com uma técnica já validada, eu tenho mais performance, ou seja, eu tenho menos esforço e mais resultado. E aí, a gente fez essa explicação, mas eu entendi ali, como uma copywriter, eu entendi que se fazia necessário explicar isso de uma forma concreta. Tem um copywriter que eu respeito muito que uma vez usou essa analogia, né? Ele falou assim que o bom copywriter, ele precisa imprimir numa impressora 3D as coisas, as ideias para os alunos.
Então, praticamente, é aquilo que também o professor Fernando chama de transmissão de pensamento. O bom storyteller, né, ele pega a história, ele tem a sua narrativa e ele consegue praticamente transferir o que está na cabeça dele, colocar na cabeça das pessoas que estão ouvindo essa história. E como é que nós fizemos isso nesse lançamento? Então, nós fizemos primeiro toda a explicação numa descrição, de forma discursiva, numa descrição linear, sobre a importância da técnica e do método. E aí, de repente, nós usamos também um teatro. Nós fizemos quase que um teatro para contar uma história para as pessoas. Nós pegamos uma sacola e começamos a colocar um monte de livros nessa sacola. E falamos assim: olha, pensa o seguinte. Pense que você vai viajar hoje. A gente, claro, fez um estudo para entender quem que era a persona, né? Que tipo de livros que ela lia, quais preocupações ela tinha. Então, a gente começou a usar isso, né? Então, a gente pegou, colocou numa sacola e começou assim: olha, imagina só, você vai fazer uma grande viagem e nessa viagem você vai levar todas as suas preocupações. E aí, a gente começou a colocar os livros como sendo a bagagem que a pessoa ia levar nessa viagem. Criamos toda uma narrativa. Nós pegamos a especialista segurando essa sacola no ombro e falando assim: mas a gente esqueceu de contar uma coisa para vocês. Essa viagem vai ser a pé. E aí a gente colocou a sacola e a especialista ali: nossa, mas como tá pesado. Nossa, mas que cansaço. Nossa, mas será que eu vou dar conta de andar 10 quilômetros com essa sacola nos ombros? E a gente disse: essa daqui é você fazendo as coisas só com seu instinto, fazendo as coisas só do jeitinho que você acha. Às vezes você até chega no seu destino. Você anda lá os 10 quilômetros a pé numa sacola cheia de livros, mas você tá com o ombro estourado, com os pés doloridos, com a coluna travada, cansada, sem energia para nada. E às vezes o resultado não é aquilo que você gostaria que fosse. Aí, de repente, a gente fez uma outra encenação. Nós pegamos uma mala de rodinhas. E aí a gente pegou a sacola, tirou todos esses livros que estavam dentro da sacola, colocamos na mala de rodinhas, fechamos e falamos assim: agora imagina você fazer a mesma viagem dessa maneira. Aí ela puxou a alça da mala e saiu empurrando a mala. E nós falamos: isso é trabalhar com estratégia. A gente não vai mentir para vocês. O peso, ele tem que ser carregado. Na vida é preciso ter esforço. A gente não tá dizendo que, você vai ter um monte de resultado. Tem um monte de promessa enganosa aí na internet, né? Você vai ter um monte de resultados por aí sem esforço. Não, você não tem que pagar o preço. Isso não existe, não é essa a nossa promessa. Mas o que a gente tá querendo dizer para você é: veja a diferença de carregar na sacola e de carregar na mala de rodinhas. O que nós estamos oferecendo aqui para vocês hoje é uma facilidade. É um caminho de alta performance que vai fazer total diferença no seu resultado. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui com isso? Vejam como isso tem poder. As pessoas não esqueceram mais essa analogia. Para vocês terem ideia, sempre tem as hashtags que a gente usa, né? Criando um movimento, criando uma tribo lá, uma comunidade mesmo em volta do evento de lançamento para falar, né, para as pessoas participarem. E teve tudo a ver com essa alegoria, com essa encenação que nós trouxemos. É diferente eu simplesmente trazer um discurso linear, apresentando conceitos de uma forma, sei lá, né, racional e tal, e que isso também funciona, isso também deve ser um recurso a ser utilizado nos lançamentos. Mas sempre que você vai trabalhar com conceitos importantes e com ideias que você precisa que elas sejam cravadas no coração e na mente do seu público, use e abuse de alegorias, de exemplos, de analogias. São muito importantes para você conseguir alcançar o resultado que você quer com o seu público. Agora, vamos falar um pouquinho sobre um tema muito popular quando a gente fala de storytelling, que é a jornada do herói.
Storytelling é muito maior, é um universo muito maior do que Jornada do Herói, assim como o professor Fernando já apresentou a vocês. Então, o storytelling, ele é praticamente uma ciência e vocês deram o zoom out ali no módulo específico, mostrando quais são os fundamentos, mostrando o que é, o que não é, né? Então, vocês perpassaram aí por várias etapas para ter uma visão mais abrangente do universo do storytelling com um dos melhores profissionais do Brasil, com certeza, nessa área. A minha pretensão aqui agora é fazer o zoom in. Sabendo que vocês fizeram esse zoom out, é fazer um zoom in. Por quê? Porque vocês viram que há muitos fundamentos, né? E o professor Fernando diz isso, né? Que tem um pouco de arte e tem um pouco de estrutura. E que as duas são importantes. Então, existe esse equilíbrio aí, né? E aí a questão é, a jornada do herói é uma estrutura. É uma das estruturas possíveis para a construção de um bom storytelling. Então, a jornada do herói, ela trabalha com um arquétipo do herói, um arquétipo específico, que é o arquétipo do herói, e ele trabalha com essa também estrutura arquetípica de contar a jornada do herói. Então, assim, a gente está pensando dentro de um mundo, de um oceano chamado storytelling, um modelo de contar histórias de um arquétipo específico. O que eu quero dizer com isso? Nessa estrutura da jornada do herói, a gente tem um passo a passo para contar histórias, principalmente em torno da figura do herói, que nos nossos lançamentos a gente acaba usando muito esse arquétipo do herói para o especialista. Embora os heróis sejam mesmo nós, né? Que estamos ali. Eu tô brincando. O herói do rolê somos nós que estamos ali, ó, na labuta, fazendo a coisa acontecer. Não, mas o especialista, ele é um herói também, porque aparecer não é nada fácil, minha gente. A gente usa a jornada do herói muito para fazer a simplificação de como o especialista pode aprender a contar histórias no lançamento. E aí que tá, tanto a história dele, né? Ele pode contar a história dele, usando esse modelo específico. E você pode utilizar também os passos, o passo a passo da jornada do herói, para os depoimentos dos seus alunos. Lembram-se que eu falei? Então, eu queria aqui fazer esse zoom in e contar um pouquinho para vocês um pouco mais sobre a jornada do herói. A jornada do herói, ela vai descrever de uma forma até que bastante precisa todo esse movimento, né? Todo esse processo de cumprimento de um ciclo. Então, é uma técnica, portanto, é praticamente um passo a passo. E aí você tem nesse passo a passo, ó, todas as partes funcionais necessárias para contar a história do herói. Para quem está começando, é muito bom, porque o modelo, ele te protege em alguma medida, né? Então, na jornada do herói, você vê que tem ali esse passo a passo, você tem os atos, você tem os momentos, as fases, e aí você entende que dá para utilizar esse modelo para contar todas as alegrias, os desesperos dessa passagem da alma do herói pela vida. Tô poética hoje, né? Então vamos lá. Para a gente falar sobre a jornada do herói, eu preciso lembrar do Joseph Campbell. Existe um livro do Joseph Campbell chamado O Herói de Mil Faces. O Joseph Campbell foi um estudioso norte-americano de mitologias, né? Então, a partir dos estudos dos mitos, ele chegou numa conclusão importante. Ele disse o seguinte: todas as narrativas, quando você vai estudar a mitologia, você percebe que todas essas narrativas heróicas, elas possuem denominadores comuns.
Então, existe uma estrutura que é a estrutura do monomito. Existe uma estrutura que, embora nem todos os heróis sejam iguais, muitas partes da história sempre se repetem. Então, a jornada do herói, ela surge a partir de uma constatação da realidade, da constatação de muitas histórias. Então, foi um estudo feito tentando encontrar denominadores comuns, e aí, a partir desses denominadores comuns, que existe a jornada do herói. Só que no Herói de Mil Faces, a jornada do herói, ela tem como estrutura, ela tem 3 atos em 17 etapas. 3 atos em 17 etapas. No entanto, a gente não vai utilizar a estrutura do Campbell, tá? A gente vai utilizar a estrutura do Vogler com a jornada do escritor. Que é do Christopher Vogler. A letra vai ficando cada vez pior. Mas tá tudo bem, vamos lá. Na estrutura da jornada do escritor do Christopher Vogler, a gente tem 3 atos também, mas são 12 etapas. Por que que a gente vai utilizar a jornada do escritor, o Vogler, ao invés do Campbell? Porque o próprio Vogler, embora ele tenha baseado parte das suas concepções no Campbell, nas propostas do Campbell, ele realizou algumas adaptações na estrutura que são muito interessantes. Aliás, eu devo dizer a vocês, a jornada do escritor, na minha humilde opinião, é um livro obrigatório para quem quer ser um copywriter profissional. Se você quer ficar fera nessa parte de contar histórias, você vai precisar devorar esse livro. Ele é grosso, ele é um livro, denso, mas ele é delicioso. Delicioso, ele é muito bom. Então, assim, a gente precisa entender a jornada do escritor. Ele faz aí algumas adaptações, mas enfim, basicamente existe um ciclo. Então, as identificações sobre a jornada do herói, vocês podem analisar aí, elas são circulares. Em primeiro lugar, por que elas são circulares? Para pensar. Porque a vida, gente, a vida não é linear. A vida, ela é um ciclo, né? Então, são histórias que apresentam ali um começo, um meio, um fim, mas de uma forma diferente, como, não linearidade, mas você percebe que são ciclos, que eventualmente ficam, inclusive, se repetindo. Nós temos 3 atos, que são essas cores diferentes, tá? Dividido nesses 12 capítulos. Então, o conhecimento dessa fórmula aqui, que a gente vai ver ato por ato, etapa por etapa, o conhecimento desse ciclo aqui, dessa fórmula, vai ser o seu guia no campo de batalha a hora que você estiver construindo a sua jornada do herói, seja do seu especialista, seja para orientar um bom depoimento. Então, vamos lá. O primeiro ato a gente vai chamar de separação, o segundo ato é o ato da descida e o terceiro ato é o ato do retorno. Vamos analisar os capítulos. Primeiro ato. No primeiro ato, a gente tem aí o mundo comum. Quando a gente tem o mundo comum, é o primeiro ato, então já tá na cara, é o primeiro ato e primeira etapa. O que é o mundo comum? No mundo comum, o herói, ele tem o que a gente chama de consciência limitada de um problema. Quando analisamos, a jornada do herói, você vai ver que o herói, ele vive lá no mundo trivial. Ele tá lá na vidinha dele. Para pensar nos filmes. Ele tá lá na vidinha dele, vivendo o dia a dia, uma rotina, e ele tem uma consciência limitada sobre alguma coisa.
Eu gosto muito de lembrar do Harry Potter. Ele é um exemplo muito clássico. Ele vive ali uma vida no dia a dia dele que ele sabe que ele tem alguma coisa de diferente. Ele vive lá nos Dudley, né, com o primo, com os tios, e ele sabe que ele tem algumas. Ele é um menino diferente dos demais, mas ele vive com uma consciência limitada sobre uma determinada realidade. Ele vive o dia a dia, ele tá struggling, né? Ele tá se debatendo com coisas ali ordinárias, com os problemas ordinários do dia a dia. Aí o que que acontece? A gente já tem a segunda etapa, que é o chamado à aventura. Então o herói, ele de alguma maneira, ele é provocado ali de alguma maneira e o nível de consciência dele se altera. Por quê? Porque existe um chamado, acontece alguma coisa, existe algum grande acontecimento. Sei lá, por exemplo, pode ser um acontecimento como a pandemia, um acontecimento universal, ou pode ser um acontecimento subjetivo, né? Pode ser externo ou pode ser inclusive interno. Pode ser, por exemplo, como as princesas da Disney. Também os contos da Disney são interessantes para a gente analisar a jornada. Por exemplo, o falecimento de um pai, no caso da Cinderela, e aí tudo muda. Então, existe aí um grande acontecimento que aumenta algum nível de consciência. O herói ele é provocado de alguma maneira e existe um chamado para aventura, tá? Esse chamado para aventura que se insere na narrativa de um roteiro para falar assim, olha, agora chegou a hora de você conquistar um tesouro, conquistar um amor, você, sei lá, enfim, um ato de vingança, que nem o John Wick. Adoro John Wick, gente. Na minha casa... Vou contar um segredo pra vocês. Eu posso fazer essas coisas aqui? Posso, né? Que nem eu faço no contar um segredo pra vocês. O nosso grupo de Mastermind, ele se chama Parabellum por causa do filme do John Wick. Super, super fino, né? Super, assim, intelectual. Mas é o que é. Enfim, vamos lá. John Wick é a mesma coisa. Mata o cachorrinho dele ali, aí ele começa a jornada pra vingança. Então, você tem um chamado aventura. Vamos lembrar de novo do Harry Potter. De repente, chega lá o Hagrid pra chamar ele pra ir pra Hogwarts. Então, o herói, acontece alguma coisa na vida do herói e ele fica provocado a ser ali o chamado à aventura. Eu acho que é autoexplicativo. Só que aí entra a terceira etapa, vamos lá no ciclo, que é o que? A recusa do chamado. Os heróis, eles têm medo. Eles relutam a mudança. Eles são pessoas, isso também humaniza muito o herói, né? Porque assim, não é que o herói necessariamente ele quer ir para algum lugar. Às vezes eles têm algum receio. No filme do Harry Potter tem também isso. É muito interessante isso. Ele fala assim, olha, não, eu sou só um menino comum, ele fala, né? Então, o herói, ele pode hesitar esse chamado, ele sente dúvidas sobre essa jornada. E aí, vamos lá, quarta etapa. Mas então, o herói, ele fala assim, não, mas eu vou arriscar. E temos, então, um encontro do mentor. Quem é o mentor? Aí vai depender, né? Cada caso é um caso. Se você vai analisar nos filmes, falando mais de Harry Potter, espero que vocês gostem, senão o povo vai estar me xingando aí nos comentários da aula. Mas o herói, ele vai superando essa relutância no quarto ponto, e ele normalmente encontra um mentor. Pode ser o mestre Yoda da vida, pode ser o Dumbledore, pode ser, enfim, tem ali alguém que vira um mentor para aquela pessoa, né? E aí, então, a gente passa para o segundo ato, que é o mundo extraordinário. Então, basicamente, nesse primeiro ato, a pessoa ainda está no mundo comum. Aí ela recebe uma provocação chamada aventura, e aí alguém vem dar aquele empurrãozinho, alguma coisa acontece, até que o herói, então, ele resolve sair do mundo ordinário, ele vai para o mundo extraordinário e a gente começa o segundo ato. Aí no segundo ato, a gente tem aqui as etapas, né? Que é o cruzamento do primeiro limiar, que é justamente quando ele passa de um ato para o outro. Aqui ele realmente, ele se compromete com a mudança, ele abraça a causa, ele veste a camisa da aventura, basicamente é isso. Então, o mundo comum, ele fica para trás, ele é abandonado pelo herói e é aqui que a nossa aventura começa. Próxima etapa, ainda no segundo ato,
é experimentar a primeira mudança. Então, nesse ponto, nessa etapa, o herói ele começa a sentir, a observar as peculiaridades do mundo novo, ele começa a ter testes, ele começa já a ter os primeiros aliados. Então aqui os personagens, eles vão se revelando de uma outra maneira, né? Já começa assim, esse daí é o amigo, não, é aquele... E aí também se descobrem os inimigos. Aqui a gente já percebe quem que é o antagonista. Aqui, o herói aqui, ele tá conhecendo o terreno. Né? Basicamente é isso. Ele vai experimentar, ele vai perceber que ele não tá mais naquele mundo ordinário. Aí a gente tem a próxima etapa, que é a aproximação da caverna profunda. Aqui ele vai entrando. Aqui é aquele momento, gente. É aquele momento que, de verdade, quem vê filme, quem gosta de filme de suspense, começa a ter bateção. Começa a ficar nervoso. Esse é o momento que você começa a ficar nervoso. Sabe, não sei vocês, mas eu sou a pessoa... Ai, meu Deus, tô até com vergonha de contar isso pra vocês. Eu sou a pessoa que comenta filmes. Sabe esse momento? É justamente quando vai entrando na caverna. Porque você vai entendendo que, cara... Olha que eu tô ficando tensa, tá se aproximando eu sei que aí vai dar ruim, entendeu? Então esse é o momento. Até que a gente chega na próxima etapa, que é a etapa da provação suprema. Nossa, provação suprema é muito autoexplicativo. Provação suprema é esse momento crucial aí. Ele vai enfrentar um grande medo. É o seu pior medo, né? Aqui é uma grande batalha. Realmente aqui ele vai precisar se provar, por isso que é a aprovação suprema. Ele passa ali, aí de repente chega a recompensa. O que é a recompensa, gente? A recompensa você tem aí, né, a consequência da tentativa, com melhorias, com retrocesso. Mas assim, a recompensa, basicamente, é depois que o herói ele experimenta a aproximação com a morte, ele chega assim, perto de uma experiência terrível. E a morte, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente leva a morte muito no sentido literal. Mas aqui a morte seria a derrota, muito mais do que morte, talvez seria a melhor palavra derrota. Então ele experimenta essa proximidade com o fracasso mesmo, sabe? Mas de uma forma ou de outra, a maior das batalhas, embora ele possa perder alguma, né? Mas é quando ele vai vencer a guerra mesmo. Ele consegue vencer um medo, ele consegue vencer um inimigo e ele tem uma vitória ali. Até que então ele começa a voltar para casa, que é quando a gente passa do segundo para o terceiro ato. Ele começa a voltar para o mundo ordinário, né? Ele começa a sua jornada de volta. É como se ele tivesse chegado aqui e aí ele vai voltar para casa. Então é o terceiro ato. Então é a partida, aí ele chega no mundo extraordinário e de repente ele vai voltar. Então aqui ele começa o caminho de volta, depois de passar por essa aventura, ele vai voltar para o mundo comum, para os amigos, para as amigas, para os familiares. Aí a próxima etapa é a ressurreição, que é quando ele realmente percebe que ele não é mais a mesma pessoa. Ele precisa quase que de um ritual, algum momento que celebre esse retorno para o mundo ordinário, mas de uma outra maneira, né? De uma maneira diferente, inclusive subjetivamente. Esse é um momento de reconhecimento, em que o herói reconhece as dificuldades, os obstáculos que ele percorreu, que ele venceu. Aquele momento em que ele respira fundo e fala assim, nossa, estou voltando para casa, mas eu não sou mais a mesma pessoa. Ele se reconhece uma pessoa diferente. Até que na última etapa, a gente tem um retorno com o Elixir. Então, o Elixir, ele é essa grande chave, né? Esse grande tesouro que foi conquistado a partir justamente de toda essa jornada, de toda essa trajetória. O Elixir, ele vem do mundo extraordinário, ele é quase que um presente, ele é quase que a recompensa, né, de toda essa jornada. Ele é o prêmio, o troféu.
e ele coloca esse elixir, ele traz esse elixir de volta para o mundo comum. O elixir, ele pode ser o amor, ele pode ser um grande conhecimento, ele pode ser a libertação, ele tem ali uma redenção, né, em toda a sua jornada. E aí ele retorna para o mundo comum diferente. Quando você vê os filmes dos super-heróis, você vê que existem vários filmes, então você vê que, na verdade, o que acontece? São várias jornadas, e o herói ele vai sempre se desenvolvendo, sempre se aprimorando. O que faz do herói um herói? Já parou para pensar? Lembra quando eu contei para vocês que quando o especialista ele vai traduzir a jornada dele, usando esses 12 passos da jornada do herói, ele não necessariamente está querendo, né, se vangloriar e ficar ali de uma forma muito egocêntrica, né, fazendo um culto a si mesmo. Por quê? Porque o que torna um herói é justamente o fato do herói não querer a conquista somente para si. O herói, ele até pode ter, assim, um amor próprio, né? Tudo bem, não tem problema. A gente gosta de crescer, a gente gosta de vir nessa jornada, mas a coragem, a bravura do herói, ela não é egocêntrica. O decorrer da jornada do herói faz com que ele coloque muitas vezes, inclusive, o coletivo em detrimento do particular. Então você tem grandes filmes em que os heróis se sacrificam. O retorno com o Elixir, tudo isso acontece, inclusive, com ele morto. Por quê? Porque ele está colocando o coletivo em detrimento do particular. Então, o que faz o herói ser herói, e embora a gente veja hoje várias produções que estão deturpando isso, mas quando a gente está falando dessa jornada arquetípica mesmo, né? Que é a jornada do herói, em todos esses passos, a gente mostra que o Elixir que é levado do mundo extraordinário para o mundo comum, depois de toda essa jornada, isso não é só para o herói. O Elixir é colocado à disposição de todos no mundo comum. Gente, percebe por que a gente usa tanto a jornada do herói, esse modelo no mundo dos lançamentos? Porque o que a gente mostra para as pessoas a partir desse ciclo? Poxa, quem era o especialista? Então vamos agora, né? Trazendo aqui para o nosso mundão de lançamento, para o nosso mundão do mercado digital. Quem era o herói? O herói era igual a você. Você que tá aí hoje, então, o herói é igual a você. Ele tava lá no mundo dele. Até que o quê? Vamos voltar aqui, ó. Vou recontar a jornada agora, trazendo para o mundo do lançamento. O herói tava lá no dia a dia, que nem a Priscila tava lá, ela era estudante de direito, ela não sabia muito bem o que ela queria fazer. No começo ela queria ser funcionária pública, queria prestar concurso, só que aí ela percebeu que ela foi trabalhar, tal, num órgão público, que ela não gostava daquela burocracia, mas ela tava lá, tentando descobrir aquilo que ela queria, mas ela sentia que ela não tinha nenhuma grande habilidade, que, poxa, vou ensinar alguém a fazer o quê? Nem se conhecia esse mundo digital, até que o que acontece? Até que um dia alguém vira e fala assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, sabia que existe um cursinho preparatório para concurso que contrata professores para darem aulas? E aí a Priscila vai conhecer esse universo. Um dia a Priscila chega lá e fala, meu Deus, que legal, era uma estrutura meio que de escola, né? Tipo cursinho para vestibular, só que para concurso público jurídico. E aí a Priscila conhece esse universo, fala, se encanta, fala assim, meu Deus, que negócio legal, que negócio bacana. E aí, o que ela faz? Ela começa a pensar assim, poxa, tenho tantos colegas na faculdade que querem ser diplomatas, mas eles não têm onde estudar. Esse cursinho aqui, ele trabalha só com carreira jurídica. Por que não tem um cursinho voltado para a carreira de diplomata? Será que não daria para fazer isso? Por que ninguém ainda investiu nisso, no ensino à distância para a carreira de diplomata? Aí, durante muito tempo, eu pensei assim, não, eu sou muito nova, não tenho ainda verba para investir nisso. Até que, enfim, eu não quis, eu receei, eu fiquei meio assim. Mas aí uma pessoa que eu admirava muito falou assim, vamos fazer uma parceria, eu te cedo a estrutura, eu tenho aqui uma sala de aula, você pode usar, o que você acha? A gente divide meio a meio, contrata os professores. E aí eu relutei, mas como eu confiava muito nessa pessoa, eu aceitei.
eu aceitei a oportunidade e fui atrás de contratação de professores para montar o primeiro curso para a carreira de diplomata à distância do Brasil. Foi assim que nasceu, né, esse cursinho preparatório para a carreira de diplomata. E aí eu entrei na aventura, gente. Eu tive vários percalços. Nossa, aí venderam esse curso. Eu fiquei com a parceria desfeita. Só que aí eu peguei toda essa expertise, levei para o digital, entendi lá em 2011 que ninguém ia querer ficar estudando para sempre, indo nas escolas. As pessoas queriam estudar na internet. E aí eu peguei e falei, quer saber? Vou fundar agora com a minha expertise, com esses professores que eu já tenho parcerias aqui. Eu vou fundar o primeiro curso online para a carreira de diplomata com a cara e com a coragem. Vamos lá. E aí nasceu o curso Sapiência em 2012, e aí eu tive várias dificuldades. Até que teve um concorrente meu que ficou muito irritado, porque eu não era diplomata e existia muito corporativismo. Ele colocou ali à prova a minha competência, espalhou um monte de coisas no mercado, ele começou a dar bolsas gratuitas para todos os meus alunos, desde que eles cancelassem comigo. E aí eu quase quebrei. E foi muito tenso. Mas aí eu cheguei, contratei advogado, fui lá, encarei, falei com ele. Enfim, foi uma aprovação suprema, mas com muito aperto, muito limite no cheque especial. Eu consegui sobreviver, renasci das cinzas. E aí, depois disso, depois desse tempo todo, com muita qualidade no nosso trabalho, os alunos foram, né, para as provas, e aí os primeiros colocados no concurso eram nossos alunos. E aí começou o caminho de volta com a recompensa. Por quê? Porque isso começou a se espalhar, a nossa boa qualidade começou a ser vista por todos, e aí, de repente, todo esse conhecimento que eu adquiri começou a ser suporte, alavanca, para que eu lançasse outras pessoas no mercado digital. Eu tive que aprender a trabalhar com marketing porque eu tinha uma empresa e a minha empresa quase faliu, porque eu não sabia vender, porque eu estava sendo atacada por um concorrente de mercado, até que eu descobri o marketing digital. Aí eu descobri o marketing digital, mergulhei de cabeça nesse universo, comecei a fazer os meus primeiros lançamentos e consegui dar a volta por cima, entregando um conteúdo de muita qualidade. Eu conhecendo todas essas técnicas que eu precisei aprender a conhecer, eu comecei a receber aí propostas para lançar outros especialistas no mercado digital. E aí eu comecei a expandir as atividades, trabalhando nos bastidores do mercado digital. Eu não queria aparecer porque eu nunca senti que eu tinha uma grande habilidade para ofertar para as pessoas. Eu não me sentia à vontade de estar diante das câmeras, mas eu já tinha passado por tanta coisa que eu sabia como montar toda a operação e como rodar os lançamentos. Eu já não era a cara dos meus produtos, embora lá no Sapiência depois eu até comecei a aparecer, mas eu tinha os professores contratados, eles eram os professores, eles que entregavam o conteúdo. E aí eu falei, não, eu vou lançar outras pessoas sim, vou usar toda essa expertise. Eu trouxe esse Elixir e aí eu desenvolvi uma grande expertise nisso. Depois disso, então, há todos esses 10 anos aí, só da fundação da primeira empresa até hoje, já fiz centenas de lançamentos, tenho recordes de lançamento no mercado e sou hoje a estrategista digital que é a única estrategista digital mulher que fez lançamentos de múltiplos 8 dígitos e de 8 dígitos. Então, tô aqui resumindo, tá? Por que eu tô contando pra vocês? Pra vocês verem os ciclos, pra vocês entenderem o ciclo, entendeu? Eu contei, assim, bem rápido. Claro que num CPL seria totalmente diferente. Se vocês querem ver isso muito bem colocado, tem um documentário meu, igual a gente produziu o documentário do Ícaro, tem um documentário. É Jornada do Herói. Tá ali a Jornada do Herói, claramente. Então, você vai contando a história do especialista. Aí, para vocês verem como é um ciclo infinito, depende da narrativa que você quer colocar, né? Porque a minha história, né, tem vários outros ciclos. Aí, beleza. Aí eu comecei a lançar especialistas, fiz altos lançamentos e etc, etc, etc. Até que eu tava lá no mundo comum de novo. Eu tava no mundo comum, lançando especialistas, tendo resultado como uma profissional de bastidores. Nunca tinha me exposto até então. De repente, e foi o Ícaro também, numa viagem que nós fizemos juntos,
começou a mostrar pra mim a produção de conteúdo dele via stories, por escrito. Eu via que ele não era uma pessoa que se expunha tanto assim. Eu era uma pessoa muito reservada, também não gostava tanto de exposição. Aí ele fez o chamado aventura pra mim, que foi qual? O segundo ciclo, que foi começar a me expor, começar a sair dos bastidores depois de 9 anos na caverna. Aí existiu um novo chamado aventura. Aí eu recusei o chamado. Lá no Mastermind do Érico, eu faço parte do Mastermind há muitos anos, todo mundo sempre falava, vai Priscila, vai mostrar como é que você faz esses lançamentos, não é possível, o mercado tá precisando de lançador. Aí eu recusei o chamado, aí o Érico foi o meu mentor, ele falou, não, vai que você vai dar certo e não sei o quê. E aí o pessoal lá no Mastermind foi muito acolhedor comigo. Eu falei, beleza, vou me expor. Comecei a produzir conteúdo, comecei a produzir primeiro nos stories, depois comecei com as aulas semanais toda quinta às 5. Aí eu comecei aí cruzei. Ó, tô no segundo ato. Vocês estão vendo? Tô no segundo ato. Aí comecei a ver que tinha rating. Comecei a ver que eu comecei a receber os ratings, as pessoas que falavam que eu tava me expondo, de gente que nem me conhecia, nem conhecia minha história. O povo chegou. Uma das coisas que eu mais escuto eu dou risada, né, hoje em dia. Mas uma das coisas que eu mais escuto é assim: as pessoas conhecem o Pedro, porque o Pedro se expõe há mais tempo do que eu, embora eu tenha começado no mercado digital muito antes dele. As pessoas falam assim: a sorte da Priscila é que ela é mulher do Pedro. Porque aí ele foi e deu uma forcinha pra ela. Então, assim, a gente passa por tudo, a gente escuta de tudo nessa vida. E aí, muitos testes até que eu falei, não, vou fazer o meu primeiro grande lançamento. Cheguei a fazer um lançamento de semente, mas falei, não, vou fazer o meu primeiro grande lançamento, meu primeiro evento online. O que aconteceu nesse evento online, gente? Aconteceu que eu fiz lá um documentário para passar e tal. Primeiro que eu marquei a data do lançamento, infelizmente meu pai ficou doente. Ele foi pro hospital, né? E aí ele ficou 50 dias entubado. No meio da data do meu lançamento, eu precisei remarcar meu lançamento. Aí depois eu precisei fazer o meu lançamento todo com meu pai na UTI, né? Aí o meu documentário foi ao ar. O que aconteceu? Deu um problema na transmissão ao vivo, um problema técnico. Foi um fiasco. Mas eu voltei no dia seguinte. Aí coloquei o documentário no ar de volta, deu certo o documentário e eu fiz 3 aulas seguidas com foco total. Mesmo apesar do meu pai estar no hospital, mesmo apesar dos problemas técnicos, eu fui lá e eu fiz o melhor que eu pude. E foi um excelente lançamento, um lançamento que faturou 7 dígitos, depois de ser muito difícil, mas eu consegui aí a minha recompensa. E aí resolvi voltar de volta para casa. Como? Com esse conhecimento todo, eu coloquei todo esse meu conhecimento à disposição da minha comunidade, dos meus alunos. Enfim, amadureci, senti que as coisas mudaram, mas eu tive a sensação de que eu realmente amadureci profissionalmente. Engraçado que de lá pra cá eu comecei a quebrar recorde depois de recorde nos meus lançamentos. E hoje eu vejo que não é só uma questão de talento, sabe? De dom, é uma questão de trabalho duro, é uma questão de você fazer o que tem que ser feito, de você seguir a metodologia, de você ter uma dedicação e uma abertura à mudança, sabe? E é isso que eu tento passar para os meus alunos hoje. Enfim, então eu percorri 2 vezes o ciclo para vocês verem, tá? De novo, não é um culto ao especialista, e de novo, eu não tô querendo me apresentar para vocês, eu tô mostrando na prática como que a gente faz nos lançamentos. Então, no CPLs, principalmente no primeiro conteúdo de pré-lançamento, você precisa fazer a apresentação do seu expert. E aí, na apresentação do seu expert, você vai passando pelos atos, você vai passando etapa por etapa. Ah, Priscila, mas é tão fluido que às vezes a gente não percebe direito passar pelas 12. Mas é normal, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Quanto mais maestria o profissional na hora de desenhar a narrativa tem, você percebe que não fica dando solavanco na história. No entanto, um olhar atento vai perceber. Quanto mais você presta atenção, mais sensível fica. Então, meu convite para você hoje é que você, a partir de agora, comece a perceber a jornada do herói nos filmes que você assiste, nos livros que você lê. Claro que você vai ver que hoje em dia, né, muda-se muitas coisas. A jornada, ela é um dos arquétipos para você contar a jornada de um arquétipo específico, é o herói.
Mas você começa a perceber muitas dessas fases sendo replicadas, e isso vai te dando repertório para construir a jornada do herói do seu especialista e a jornada do herói dos depoimentos que você vai pedir para os alunos. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas, quando elas olham essa jornada, olha só. O herói estava no mundo comum. Aí a pessoa já se reconhece. Eu também tô no meu mundo comum hoje. Entendeu? Eu também, olha só, o herói sou eu. No final das contas, eu também posso ser um herói. O herói não é só o outro. Olha a jornada dele, eu também posso ser um herói. Eu posso ser o herói e o protagonista da minha própria vida. É esse sentimento, é essa sensação que a gente quer causar nas pessoas, gente. Em resumo, é aquilo lá, é a tríade que a gente falou lá em cima quando eu tava falando da história do especialista. É criar a conexão, mostrando que são pessoas que passam pela jornada. Mostrar que é possível. E trazer autoridade e gerar confiança. Tá bem? Não deixem de colocar histórias aí, né? Nos seus lançamentos. Ingrediente indispensável. Vamos agora passar para o nosso próximo ingrediente na próxima aula. Eu te espero.